Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio. Que Jesus possa estar conosco, possa nos abençoar, nos inspirar nas reflexões de hoje e que possa atingir o coração de todos nós, possamos cada vez mais progredir junto e crescermos juntos. Então, o convite de reflexões de hoje é um tema muito interessante, cuidar do corpo e do espírito. Como ficou um pouco longo, é um tema bem interessante para se trabalhar, para se refletir, ficou dividido então em duas partes. A primeira parte, que é o episódio de hoje, cuidar do corpo. E, no próximo episódio, cuidar do espírito. Então, sobre a perspectiva da doutrina espírita, o que é o corpo? Qual que é a importância do corpo? Qual que é a relação do corpo com o espírito? Se somos espíritos imortais em essência, e a vida verdadeira é a vida espiritual, por que nós temos necessidade de ficarmos aprisionados no corpo? Por que precisamos disso? Então, por meio do esclarecimento, da lei de reencarnação, o corpo nada mais é do que um instrumento do espírito. Ele é um meio para um fim. Sem ele, não conseguiríamos progredir, o espírito ficaria estacionado, ou progrediria muito pouco. É claro que a maioria de nós, ainda não somos espíritos redimidos, que ainda necessitamos de encarnar, precisamos de um corpo, Então, sem um corpo, o espírito ele não progrediria, ele não conquistaria mais virtudes, ele não resgataria as dívidas em expiações ou em provações. Então, o corpo ele é fundamental para que o espírito possa viver, para que quando ele for mergulhar na carne, ele viver experiências que ele necessita. Ou seja, é uma bênção divina, é uma concessão divina, é um meio para edificar novos valores, nós possamos renovar a cada existência no nosso caminho espiritual. Então o corpo ele é fundamental, porque sem ele isso não seria possível, no nosso estágio evolutivo. Então, com essa visão mais ampla que o Espiritismo nos proporciona, é fundamental que nós possamos refletir a importância do corpo, do cuidado do corpo, de como o corpo ele é um meio indispensável para o espírito. E dessa forma, tem uma mensagem muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 do Sede Perfeitos, do item 11, mensagem chama Cuidar do Corpo e do Espírito, pelo Espírito Protetor Jorges. Eu não vou ler a mensagem inteira, também acho que não é o momento, mas fica o convite a todos aqueles que já leram, ou que querem reler, ou aqueles que não conhecem, vale muito a pena dar uma olhada. Bom, é interessante que a mensagem ela coloca o seguinte, que em relação ao corpo pode existir dois extremos. Num primeiro extremo, em que é como se fosse relacionado aos ascetas, uma postura, uma visão de vida, em que o corpo por meio da autopunição, da flagelação, da imposição voluntária de sofrimentos, como se fosse um meio de crescimento espiritual, de progressão, de evolução espiritual. E também tem uma mentalidade que nós herdamos, uma mentalidade rígida, cristalizada, que nós herdamos da Idade Média, com o corpo como um tabu, o corpo como um instrumento do mal, um instrumento do pecado, como uma fonte como se fosse uma queda do espírito, e que ele precisasse ser punido, ou seja, tem toda uma atmosfera de culpa, de pesar em relação ao corpo, que é um extremo. Lembrando que no Livro dos Espíritos, na questão 726, ele fala dessa questão de que nada adianta você punir voluntariamente o corpo, que isso não vai fazer o espírito progredir mais, muito pelo contrário.
ele precisa do corpo são para poder realizar seus compromissos divinos, né? E nesse texto, né, o Espírito Jorge ele coloca no outro extremo os materialistas, né, a visão materialista em si, em que o corpo ele é inferiorizado, ele é banalizado, porque assim, do ponto de vista do Espiritismo, o corpo é um instrumento de evolução, um instrumento de luz, para que o espírito possa ascender, cumprir com seus desígnios. E, numa visão materialista, o corpo é matéria, é morta, né? Não há nada, como se não existisse nada além disso. Então, o corpo ele é banalizado. Ele é muitas vezes, nessa perspectiva, um instrumento que dá vazão às paixões, aos sentimentos inferiores, aos excessos dos prazeres, né? Nas mídias sociais, na grande mídia, nas novelas, em muitos programas de televisão, uma banalização mesmo do corpo, com uma hipersexualidade que é prejudicial, uma banalização, né? Como se o corpo ele fosse o próprio ser, como na verdade ele é um instrumento do espírito. Então essa visão, ela denigre o corpo, né? Passa a rebaixar algo que é tão sagrado, tão divino, né? Um instrumento do espírito, concedido por Deus. Então, nem um lado nem do outro, sem nenhum extremo nem o outro. O ideal, o convite da reflexão é o equilíbrio, né? Cuidar do corpo com sabedoria, com sensatez, né? Com equilíbrio, buscando evitar os excessos das paixões, mas também tratar o corpo sem necessariamente utilizá-lo como algo punitivo ou de culpa, né? Então, é a ideia de viver em harmonia, em equilíbrio, para que possamos realizar, através do corpo, tudo aquilo que a vida nos proporciona de bom, no sentido de edificante, de conseguirmos passar por tudo aquilo que é necessário, né? E o corpo é fundamental. Então, para que isso possa acontecer, nós precisamos cuidar dele. Ou seja, se ele precisar de medicamentos, então ele deve receber medicamentos. Se ele precisar de atividade física, deve ser feita atividade física, cuidado com a alimentação. Se precisar de um médico, deve procurar um médico ou outro profissional de saúde, se for o caso. Ou seja, nós devemos zelar por essa concessão que nos foi feita, né? Zelar do corpo como algo sagrado, como um templo do divino, como um instrumento mesmo de elevação, né? Então é fundamental que nós também, não apenas só falando do espírito, mas o corpo é fundamental para a saúde do ser integral, como uma forma mais ampla, né? Interessante lembrar que no Livro dos Espíritos, na questão 713, o Kardec ele pergunta qual seria o limite dos gozos, dos terrestres, dos prazeres, etc. E os espíritos respondem o seguinte. Não, ele pergunta se há limites, perdão. E os espíritos respondem o seguinte: sim, para vos indicar o caminho do necessário, mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade, e com isso vós punis a vós mesmos. E Kardec, astuto, na questão seguinte, 714, ele complementa: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte de seus prazeres? Aí os espíritos respondem: pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. Então, bem isso da questão do equilíbrio, de evitar os excessos, né? E para complementar, para fechar o estudo de hoje, a reflexão de hoje, tem uma mensagem muito interessante também do benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Atenção, foi psicografado pelo Chico,
intitulada De Lá para Cá. Então, quem tiver tempo, eu convido, faça um convite para lá, para procurar mensagem, ler e meditar ela inteira. Então, eu vou extrair só um trecho que é muito significativo. Então, olha o que Emmanuel coloca. Olha a forma como ele coloca. Ele fala assim: a máquina fisiológica em que provisoriamente estagias, ou seja, o corpo perecível, né? Pode ser uma possibilidade. Uma escada para a esfera superior ou declive sutil para regiões expiatórias, dependendo de ti, fazê-la degrau para a luz ou novo salto ao despenhadeiro da sombra. Ou seja, olha que mensagem profunda, né? Olha que aviso, né? Não é à toa que o nome do livro é Atenção. Então, o corpo, fica a reflexão de que como nós temos enxergado o corpo. Será que temos enxergado ele como um instrumento de elevação, uma escada para a luz, muitos degraus, né, para a gente conseguir subir, ascensionar e progredir espiritualmente? Ou nós temos deixado que o corpo seja que dê vazão aos sentimentos, às paixões inferiores que nos desequilibram e nos perturbam tanto, né? Então, fica a reflexão, fica o convite, que o nosso amado Mestre Jesus possa nos guiar, nos conduzir nessa caminhada com Ele e que nós possamos ter sabedoria, ter humildade de reconhecer nosso corpo como templo do Espírito e que nós possamos, passo a passo, estar mais próximos dele, né? Que todos fiquem com Deus, que a paz de Deus seja convosco e até o próximo episódio.